Olá, pessoal. Então, essa é a nossa aula 3 do dia 12 de abril de 2021. Aqui a gente vai falar um pouquinho das linguagens de scripts, né? Da diferença, que não existe muita, né? Entre linguagem de programação e de scripts. Falar um pouquinho sobre scripts e já fazer a introdução à nossa linguagem, primeira linguagem que a gente vai ver de scripts, que é a Bash Script. Exercícios de fixação não valem ponto, mas existem eles ao longo do slide e aí vocês tendem a fazer. Qualquer dúvida podem me chamar. Quinta-feira temos aula de dúvidas, mas podem me chamar antes, tá? Já postei o trabalho prático também, então vocês podem acompanhar tanto o slide explicando o trabalho quanto a videoaula, perfeito? Qualquer dúvida, não hesitem em me chamar. Esses exercícios aqui é uma prática minha de colocar em todos os slides para que vocês resolvam exercícios e vão fixando o conteúdo, né? No caso, a linguagem que a gente está estudando. Então, scripts, né, são programas de computador com inúmeras finalidades, porém com características peculiares. A gente via lá antigamente, né, que a gente sempre ouve, é para automatizar tarefas. E realmente, né, a ideia é automatizar tarefas repetitivas. Mas atualmente existem várias outras finalidades, né? Pode usar como complemento de um outro script e assim por diante, igual a gente viu na aula passada. É uma linguagem interpretada, né? Que a gente vai ver o Bash Script. Algumas diferenças em relação aos programas convencionais, né? As características de escrita, né? Que algumas coisas são um pouco diferentes dos programas convencionais. As linhas de código costumam ser menos do que os programas convencionais e a execução. Então, fazendo um breve histórico ali, né? Web Story. Então, a gente tinha a linguagem de montagem, passamos para linguagens de alto nível e a partir daí as linguagens de programação. Então, hoje em dia, né, existem linguagens de alto nível, assim, que nos aproximam, né, da nossa linguagem. Mas o computador, ele por várias vezes, ele tem que passar a linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível que ele consiga entender, tá bom? Então, hoje existem inúmeras linguagens de programação para diversos cenários computacionais. Cada linguagem serve para uma finalidade em específico. Tem linguagem C, linguagem Python, PHP e assim vai. Então, continuando isso aqui, ó, quando programas de computador precisam ser escritos, deve-se considerar qual linguagem de programação melhor atende às necessidades encontradas. Mas e as linguagens de script? Elas servem para quê? Em que situações? Então, elas são bem aplicadas para resolver, né? Para ajudar no ambiente de administração de redes. Então, é isso que a gente vai ver. Ah, a gente consegue usar a linguagem de script para outras coisas? Consegue, mas o intuito delas, o objetivo, é ajudar na administração de redes, ok? Então, linguagem de scripts. Os scripts têm sido utilizados desde lá antigamente, né, como uma forma rápida de automatizar tarefas repetitivas. Então, fazer backup automático, testar a conectividade entre matrizes e filiais de forma automática e assim vai. No entanto, as novas linguagens de script vêm atendendo a necessidades não mais tão específicas. Qual que é a ideia aqui? Bom, a gente pode usar as linguagens para automatizar tarefas repetitivas, mas atualmente elas estão servindo para fazer qualquer tipo de coisa. Então, isso que eu estou querendo dizer nesse tópico aqui, tá bom? Então, vamos ao Bash Script. Aqui, como é a nossa primeira linguagem, né, que a gente vai estudar, que é Bash Script, na primeira metade da disciplina, então coloquei o como executar o Bash online. Por que eu coloquei isso? Talvez, né, vocês não usem o Linux, não queiram usar, seja qual for o motivo, então podem executar o Bash online através desse link aqui, perfeito? A nossa outra linguagem vai ser o Python. O Python tem versões dele, ele funciona tanto para Windows quanto para Linux, e aí vai ser mais fácil para vocês, tá bom? Com essas duas linguagens aqui, todos os problemas que podem ser resolvidos por scripts poderão ser solucionados, e de mais de uma forma possível. Esse ponto é bem interessante,
essa questão de mais de uma forma possível pelo seguinte: às vezes o mesmo problema pode ser resolvido por 10 formas diferentes, umas mais eficientes, outras menos eficientes. Mas não quer dizer que as 10 estejam erradas. As 10 estão certas, só que são várias maneiras de se resolver o mesmo problema, tá bom? Daqui a pouco eu volto aqui nesse link quando apresentar a linguagem de fato para vocês verem como usar um pouquinho esse Bash Online, tá bom? Falando um pouquinho já sobre a introdução ao Bash Script, né? A primeira coisa é conceituar o que é esse shell. Então, shell é todo o ambiente utilizado para a interação do usuário com o computador, podendo ser esse ambiente textual ou gráfico. Bom, então, a gente vai estar usando o shell o tempo todo para fazer o... A gente pode, claro, né, criar o script, né, usando um editor de texto, e a gente pode rodar no prompt de comando, ou a gente pode rodar diretamente no prompt de comando. Então, isso que a gente vai ver a partir de agora. O que é o Bash, então? O Bash Script é uma das linguagens de script mais utilizadas para suporte à administração de redes, sobretudo em ambientes Unix. O interpretador Bash define uma linguagem de script bastante poderosa chamada de Bash Script. Então, Bash Script é uma linguagem interpretada. Tem esse interpretador Bash que faz esse trabalho aí de interpretação. Vamos ao que interessa, né? A parte mais prática aí da disciplina. Iniciando no Bash Script. Então, como que eu posso executar o Bash Script? Eu coloco duas estratégias aqui distintas. Tem uma terceira, mas a terceira eu prefiro falar lá no final, para não confundir. Tá? Para executar especificamente um arquivo, um script em Bash, eu tenho duas opções. Eu colocar a permissão de execução ao script, usando lá o chmod mais x, ou uma segunda que não necessita colocar a permissão. Tá bom? Então vocês podem usar qualquer uma das duas, a que vocês acharem mais fácil. Vamos por parte. Primeira estratégia: colocar permissão de execução ao script que deve ser executado. Qual que é o primeiro passo? Criar o script. Como que a gente vai criar o script? Abre um editor de texto e digita a seguinte instrução. Então vou fazer junto com vocês, pessoal. Deixa eu só fechar esses arquivos PHP aqui, que é de outra disciplina. Bom, abri meu editor de texto, né? E vou colocar echo é para imprimir, tá, pessoal? Comando que imprime na tela aí. Este é meu primeiro script em Bash Script. Beleza. Tá. Próximo passo. Após escrever a instrução do slide anterior, salve o arquivo com o nome exemplo1.sh. Beleza, vou salvar. Vou salvar aqui na... Deixa eu ver onde que eu vou salvar. Na nossa disciplina aqui, ó. Então, logo aqui vou colocar exemplo1.sh. Pronto. Salvei. Percebam que a cor até muda aqui, né? Então, ele coloca as cores de acordo com a linguagem, tá bom? Uma pergunta. A extensão de arquivos é obrigatória em sistemas Linux? Podem pensar aí, acho que vocês já sabem, né? Mas não é obrigatório. Se eu não colocar o SH, o Linux consegue interpretar isso aí, consegue saber que é um script com a extensão, que é um Bash script. É um script em Bash script, tá bom? Mas eu coloco que é uma boa prática, né? Continuemos. Opa. Após ter salvo o arquivo, já salvei o arquivo, abra o prompt de comando e digite o seguinte comando para que seja alterada a permissão do arquivo e ele possa ser executado. Vamos lá. Então, vou ter que achar onde que está meu arquivo, né? O meu arquivo está aqui. Vou abrir o prompt de comando, né? E vou tentar executar ele, né? Vamos lá. Exemplo 1.sh. Não achou. Vou colocar assim, exemplo 1.sh. Permissão negada. Sei que é um problema de permissão, que é exatamente o que eu estou falando no slide, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Colocar permissão de execução ao script. Então como que eu vou fazer? Chmod mais x, né? Que é o que está aqui embaixo. E o nome do script.
Pronto, agora eu dei permissão para que o script seja executado. Próximo slide, só executar esse script. Ponto barra, sempre assim, e o nome do script. Pronto, apareceu na tela. Opa! Apareceu na tela aquela instrução que eu tinha colocado. Essa daqui, ó. Ok? Tá. Exercício. Esse exercício é só para vocês prestarem atenção nesses pequenos detalhes, né? É para criar um script qualquer e o executar, considerando essa primeira estratégia que a gente acabou de fazer, só que com a seguinte restrição: o diretório corrente não deve ser o mesmo diretório do script. O que eu estou querendo fazer aqui, ó, pessoal? Bom, vamos lá. Pera. Se eu abrir o terminal aqui, ó, eu vou estar abrindo exatamente no mesmo diretório que está o meu script. Bom, e aí eu vou conseguir rodar ele normal. Agora, se eu tiver em outro, por exemplo, se eu tiver em outro diretório, por exemplo, na área de trabalho, e colocar aqui para rodar o exemplo 1.sh, ele não vai achar. Não achou. Por quê? Porque são diretórios diferentes. Ah, mas como são diretórios diferentes, como que eu faço então para encontrar esse diretório? Nesse caso, teria que colocar o caminho completo do arquivo. Como que eu faria isso? Vamos lá. Vou dar permissão, chmod mais x, mais x, e aí eu vou. Home, Mateus, depois acho que é a área de trabalho, né? Depois IF Sul de Minas. IF Sul de Minas, depois 2021.1, depois programação de scripts. Achei, ó, exemplo 1.sh. Pronto, já dei permissão, agora eu posso executar ele. Então vou fazer novamente todo o caminho, né? Opa. E colocar o ponto barra para ele ser executado. Pronto, pessoal. Funcionou. Tá bom? É um pequeno exercício, né? Um pequeno detalhe só para vocês prestarem atenção que dependendo da onde vocês abrirem o prompt de comando, né? O terminal, não vai ser o mesmo diretório de onde está o arquivo. E aí vocês têm que fazer esse caminho completo aí, tá bom? A segunda, aqui é a resolução do exercício, né? É o mesmo exemplo que eu coloquei. A segunda estratégia, ela não necessita que a permissão do arquivo seja alterada. Para fazer isso é simples. Eu não dou permissão, mas eu coloco essa palavra antes, bash espaço nome do arquivo. Tá bom? Vamos testar isso daí? Então vamos fazer um novo como é que fala? Um novo script. Aqui estamos testando a segunda estratégia de execução do script. Beleza. Salvo com a extensão sh, né? Exemplo 2.sh. Salvei, mudou a cor. Agora eu vou lá em programação de scripts, aulas. Cadê o código? Aqui, exemplo 2.sh. E não vou dar permissão. Vou apenas colocar a palavra bash antes. Exemplo 2.sh. Pronto, pessoal. Funcionou também. Então, são essas duas estratégias. Uma tem que dar permissão, tá bom? E a outra não precisa dar permissão, basta apenas colocar a palavra bash antes do nome do arquivo. Exercício aí simples, criar um script e o executar, considerando a segunda estratégia. Então, para vocês fazerem isso daí, tá? Não gasta mais do que 30 segundos, né? A terceira estratégia é a seguinte, ó. Como o interpretador do Bash Script está integrado ao shell, lembrem do conceito de shell lá no começo da aula. Também podemos digitar comandos diretamente no Bash. Não há necessidade de colocá-los em um arquivo .sh. Então a gente fez aqui, ó, um script, colocou a extensão .sh. Na primeira estratégia, a mesma coisa, criamos um script com a extensão .sh. Mas podemos testar comandos
sem utilizar um arquivo .sh, fazendo isso diretamente no Bash. Vamos fazer um exemplo aqui? Então tá, vamos lá. Colocar aqui SH, né, no caso, e aqui eu posso testar. Comando echo. O que esse comando echo faz? É testando o comando echo. Ah, esse comando echo, ele imprime alguma coisa na tela. Legal, bacana. Então, e assim por diante. Podemos testar vários outros comandos, tá, pessoal? A pergunta para vocês. Quando devemos usar a terceira estratégia? Bom, se temos a primeira estratégia e a segunda, que cria arquivos com a extensão .sh, para que existe a terceira estratégia? Pensem um pouquinho, pausem o vídeo. Vou estar respondendo agora para vocês. A terceira estratégia, ela serve para testar comandos. Então, às vezes, você quer testar um comando em específico, aí você não precisa criar um script todo com extensão .sh, salvar e tal. Não, você pode diretamente ir no Bash e testar aquele comando em específico. Tá bom? Então, essa que é a ideia aí dessa terceira estratégia. Aqui é a nossa referência. Bom, bons estudos e vamos juntos. Abraço, pessoal.